Se for me perguntar qual é a visão do despachante, muitos falam, né? Pô, o despachante do futuro, né? O despachante do futuro, ou o despachante vai acabar. Eu acho assim, cara, o importador pode registrar a DI dele já fazem 15, 20 anos que dá para fazer isso. E não acabou. E se você analisa mercados muito mais maduros que o nosso, você analisa um mercado, sei lá, europeu, americano ou até mesmo asiático, todos eles existe o despachante aduaneiro, desde que você saiba agregar valor para o cliente. Né? Existe uma pressão de valores? Claro. Existe uma automação de processo? Claro, mas não é só no A ou no B que você ajuda o cliente. Como eu falei, não é na digitação. Se você agrega valor ao cliente com know-how, seja o know-how de legislação, seja o know-how de processo e sistemática de trabalho, com certeza sempre vai haver espaço para esse despachante do futuro. A gente tem falado isso muito nos podcasts, né? Que o papel do especialista é fundamental. E quando a gente olha para o comércio exterior, é muito especializado. Né? Então, tudo que acontece para fora, todas as conversas. É importante isso. Assim. Essa aqui é a visão. Como a gente falou, o elo despachante ele tem um risco muito grande. Né? Ele tem que saber, tem que ter um know-how para evitar problemas, mas ele também tem que usar a tecnologia para mitigar essas situações para que ele não venha nem a ter a possibilidade de incorrer um problema. Então, a tecnologia está aí para isso. Eu acho que o despachante, né, você comentou do elo do processo, acho que o despachante ele é a própria extensão da área de comércio exterior da empresa. Né? Então, se a gente for olhar todos os players da cadeia, são players que estão olhando mais para o seu processo, naturalmente. O despachante ele acaba entendendo o processo do cliente, né? Você vê muito despachante falando, mas na tal empresa, para pagar uma desconsolidação de BERE, tem que mandar tal... Então, assim, você já entende como é que é o processo financeiro para liberar o documento daquela empresa, né? Na outra eu tenho que pedir um numerário, na outra, se eu não mandar esse e-mail para tal pessoa... Então, é uma coisa muito próxima, assim, né? Um parceiro muito interno, quase. Com certeza. E como você falou, e como eu estava pontuando também, se nós formos analisar o processo e todos os players do supply chain, só existem dois que têm contatos com todos. O próprio importador e o despachante aduaneiro. Sim. Nenhum outro player tem contato com todo mundo. Então, o fornecedor lá fora não, o armador não, nem o agente de carga, nem o porto, nem a transportadora, nem o armazém. Verdade. O despachante fala com todos esses e ainda mais alguns. Verdade. Né? Com os próprios órgãos anuentes. Então, você está na essência da operação do cliente. Por isso que eu falei, se você entende o seu lugar dentro do cliente, a sua importância dentro do cliente, é ali que você agrega valor para o cliente. Então, você pensa como cliente. Você pensa assim, como que eu vou tomar a melhor decisão para que a operação do meu cliente saia da melhor forma possível? É ali que você agregou valor. Não é no despacho, como se fala. Né? O que eu fiz? Cara, eu fiz o processo rodar. Eu penso como meu cliente, porque eu vejo da mesma forma que ele. Que eu me preocupei e fui atrás disso. Ele não é só mais um cliente. E aquele processo não é só mais um processo. Né? É uma operação que nasceu num formato que nós pré-definimos e que eu tenho que garantir que ela termine no formato que nós pré-definimos. É isso que o cliente conta. Por isso então é aí que você agrega valor. Por isso que ter áreas, né, segmentadas por setor da indústria, né, por alimentos e bebidas, químicos, é importante, porque essa pessoa vai estar falando a linguagem de negócio do cliente. Com certeza. A todo momento. Né? E são mundos completamente diferentes. Eu pego equipes minhas que trabalham com alimento ou, sei lá, com a área de madeira e derivados, não tem nada a ver uma operação com a outra, nada a ver. Então você acaba pegando um know-how e, como eu falei, você acaba mergulhando no processo do cliente. Você acaba tendo uma imersão. Consequentemente, você acaba vivendo aquele processo e é aí que você agrega valor. Na hora que você entende o seu lugar no processo, na hora que você entende que você não é o despachante, ou o digitador, ou o cara que sai correndo no porto. Não, você é parte da cadeia, você é parte do cliente. E na hora que você tem essa visão, você consegue entender o quão bom profissional de comércio exterior você pode ser.